Pessoal, continuando o assunto verdade e mentira, questão 11 aí na parte 3. Vamos lá. Em uma pescaria, os pescadores Alberto, Bruno e Carlos colocaram os peixes que pescavam em um mesmo recipiente. Ao final da pescaria, o recipiente continha 16 piaus e 32 piaparas. Na divisão dos peixes, cada um deles afirmou que teria pescado mais peixe que os outros. Julgue o item a respeito dessa situação. Considere que um amigo comum, cada um dos pescadores afirmou ter pescado mais peixes, cada um, do que os outros. Além disso, eles fizeram as seguintes afirmações. Alberto disse que Bruno ou Carlos está mentindo. Bruno disse que Carlos está mentindo e Carlos disse que Alberto está mentindo. Nessa situação, é correto afirmar que apenas Carlos está mentindo. Então veja o seguinte, gente. 32, 16 mais 32, 48 divididos por 3. 48 por 3 dá 16, certo? 16, 18, isso. Então eu posso ter duas situações aqui, ó. A primeira situação é o que? Nesse caso, um pescou mais que os demais. Ou tem uma divisão comum aqui, ó, todo mundo pegou a mesma quantidade, 16 peixes cada um. Pescaram a mesma quantidade. Ok? Agora veja. Um pescou mais. Se um pescou mais, quantos vão mentir? O cara vai dizer, eu pesquei mais. Então vamos supor que ó, eu tenho A, o B e o C, e o A tenha pescado mais que os outros aqui. Que esse aqui, esse aqui. Então vamos colocar um outro símbolo aqui. O A pescou mais. O B vai dizer assim, eu pesquei mais, e o C vai dizer, eu pesquei mais. Mesma coisa se tivesse sido o B, o A ia dizer eu pesquei mais e o C ia dizer eu pesquei mais, ou seja, aqui teriam que quantos mentirosos? 2 mentindo. Temos 2 mentindo aqui. Agora, se os 3 pescaram a mesma quantidade, quantos vão mentir? Eu pesquei mais, eu pesquei mais, eu pesquei mais, os 3 mentiram. Então, nesses dois casos, é correto afirmar que apenas Carlos está mentindo? Não, tenho 2 mentindo, ok? Então, eu consigo resolver dessa forma aqui, fica mais fácil. Questão 12. Novamente a mesma situação. Agora vai dizer que considere que, além de afirmar que pescou mais que os outros 2, cada um dos pescadores afirmou que os outros 2 estariam mentindo. Nessa situação é correto afirmar que 2 deles estão mentindo. A gente acabou de fazer isso aqui, que olha aqui, ó. Volto aqui. Se eu estou considerando que um pescou mais, quantos estão mentindo? 2 estão mentindo. E aqui ele está dizendo exatamente isso. Nessa situação, 2 estão mentindo. Que ele está considerando que o que? Um pescou mais peixe que os outros, certo? Então os outros 2 estão mentindo, ok? Ok, perfeito. Questão 13. A questão 13 vai falar o que? Durante uma blitz de rotina, um agente de trânsito notou que um veículo que havia parado à distância, na qual o condutor trocou de lugar com um dos passageiros. Pronto. Diante dessa situação, o agente resolveu parar o veículo para inspeção. Ao observar o interior do veículo e constatar que havia uma lata de cerveja no console, indagou aos 4 ocupantes sobre quem teria bebido cerveja e obtido as seguintes respostas. O primeiro disse, não fui eu, disse Ricardo, motorista. Foi o Lucas, disse Marcelo. Foi Rafael, disse Lucas, e Marcelo está mentindo, disse Rafael. Estourando a situação hipotética, bem como o fato de que apenas um
dos ocupantes do veículo bebeu cerveja, julgue o item subsequente. Em face da situação, é correto afirmar que Rafael e Marcelo mentiram. Rafael e Marcelo mentiram. O que eu faço? Vamos pensar aqui. Apenas um bebeu. Se Rafael mentiu, vamos de trás para frente aqui, ó. Rafael mentiu, certo? Então Marcelo está mentindo. Olha a situação aqui, ó. Marcelo está mentindo. Vou pôr aqui, Rafael é mentiroso. Então ele mentiu. Se ele mentiu, ele está dizendo que Marcelo está mentindo. Então, nesse caso aqui, Marcelo diz a verdade. Ora, se Rafael considerei que mentiu, que é o comando da questão, e ele afirma que Marcelo está mentindo, mas se ele está mentindo, Marcelo está dizendo o quê? Está dizendo a verdade. Então, é correto afirmar que os dois mentiram? Não, o próprio Rafael está dizendo que o outro diz a verdade. Então, se o outro era mentiroso, ele teria que dizer que Rafael teria que dizer que Marcelo diz a verdade, para ele ser mentiroso, certo? Porque ele estaria mentindo, entendeu? Então pula o gato aí. Então a questão está errada. Me apareceu aqui o gabarito. Então gabarito. Questão errada. Gabarito errado. Aqui. Questão 14. Questão 14 que eu nem apaguei aqui. O que eu estava mexendo. Mas vamos lá. Considerando que apenas um dos ocupantes do carro estivesse mentindo, é correto afirmar que Rafael foi quem bebeu a cerveja. Um apenas estava mentindo. O que eu estava fazendo? O exercício de trás para frente. Primeiro eu comecei aqui, Rafael mentindo. Ora, se o Rafael está mentindo, não, Ricardo, né? Aqui, Ricardo. Ricardo está mentindo, ele disse não fui eu, então disse Ricardo. Então se ele está mentindo, então foi ele, certo? Só que é só ele que mente, então o Marcelo disse que foi o Lucas, então já era. Então esse já está errado, ok? Novamente, Ricardo. Estou considerando aqui, ó. Ricardo mente. Ricardo mente, ele disse que não fui eu, disse Ricardo. Então eu inverto isso, porque estou considerando a primeira hipótese que ele mente. Então foi o Ricardo. Pronto, já achei. Só estou considerando que apenas um deles está mentindo, certo? Considerando que apenas um estivesse mentindo. Tá, se um só está mentindo, ou foi Lucas, disse Marcelo, foi Rafael, disse Lucas, ou seja, eu tenho mais de um que bebeu a cerveja, mas aqui está dizendo que apenas um dos ocupantes que bebeu a cerveja. Então Rafael mentindo não pode ser, ok? Vamos para a segunda situação. Deixa eu mudar aqui a cor para ficar melhor. Agora eu vou analisar que quem mente é Marcelo, ok? Marcelo está mentindo. Ora, se Marcelo está mentindo, não fui eu, disse Ricardo, ok, atende. Foi Lucas, disse Marcelo. Marcelo está mentindo, então não foi Lucas. Foi Rafael, disse Lucas. Opa, Lucas disse que foi Rafael. Lucas mente? Não, quem mente é o Marcelo. Agora Marcelo está mentindo, disse Rafael.
Opa, Rafael não mente. Não, quem mente era, por hipótese, foi quem? O Marcelo. Então aqui nós achamos a resposta. Agora todos os outros vão furar. Ok? Então veja, eu achei que quem mente foi Marcelo. E quem bebeu a cerveja foi quem? Foi Rafael. Então quem bebeu a cerveja foi Rafael. Agora se eu tivesse que continuar, veja, se eu continuasse eu ia chegar eu não ia achar em outra conclusão, ó. Se fosse Lucas que estivesse mentindo, então Lucas aqui, ó, foi Rafael, então não foi Rafael aqui, ele mentiu, certo? Agora, nas outras afirmações ninguém mente, então Marcelo disse que foi Lucas. E só que aqui embaixo, Rafael, que não mente, diz que Marcelo está mentindo. Então Marcelo está mentindo. Então já era, já lascou tudo. Ok? Que é só um que mente. Se eu estivesse considerando que Lucas estava mentindo, isso daqui ia ser uma contradição. Perfeito? Então o que eu achei aqui, ó, eu achei que quem está mentindo é Marcelo. Rafael disse a verdade, joguei para cima, achei a resposta que é Rafael quem bebeu a cerveja. Questão correta, portanto. Só esqueci de colocar o gabarito também. Eita. Então o gabarito certo. E agora, questão 15. Que também não coloquei o gabarito. Vamos lá. Considere que um delegado, quando foi interrogar Carlos e José, sabia que na quadrilha a qual estes pertenciam, os comparsas ou falavam sempre a verdade ou sempre mentiam. Considere ainda que no interrogatório Carlos disse, então aqui, Carlos disse, José só fala a verdade. Opa, se José só fala a verdade, então tem que estar o que? Sempre fala a verdade, então vai estar aqui dentro. Ok. E José disse o que? O José vai dizer a verdade, né? Porque aqui foi considerado verdade. Então José disse, Carlos e eu somos tipos opostos. Pode ser tipos opostos? Não. Então veja, então está o que? Ocorrendo aqui um erro. Por que está ocorrendo um erro? Porque ó, ou sempre diz a verdade ou sempre mentem. Aqui é o que? Um disse a verdade e o outro trouxe uma contradição. Entraram em contradição. Ok? Então, nesse caso, nós vamos mudar aqui, ó, que Carlos mente. Se Carlos mente, eu vou dizer que José só fala a verdade, mas está mentindo, então José mente também. Carlos disse, José disse, né? Carlos, José está mentindo. Somos do tipo os opostos. Aqui seria verdadeiro, mas ele mente. Aqui F. F, 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 F. Nesse caso, com base nas declarações, na regra da contradição, seria correto o delegado concluir que Carlos e José mentiram. Carlos e José mentiram. Carlos e José mentiram. A questão está correta. Então, gabarito correto. E assim terminamos a nossa bateria e vamos para a última aí. Um abraço, até breve.